Olá, graça e paz. Me chamo Rafael Frota e nós vamos ter um momento aqui de compartilhar uma aula demonstrativa da matéria cura divina. E eu creio que você vai ser tocado, abençoado pela palavra de Deus, pelo rico ensinamento da palavra a respeito desse assunto. Antes da gente entrar propriamente no assunto, eu preciso te falar a respeito da importância do conhecimento. Algumas pessoas elas desprezam o que elas podem ouvir da parte de Deus, quando muitas vezes em momentos de necessidade, pessoas elas querem uma intervenção de Deus e elas imaginam que essa intervenção ela começa propriamente no milagre recebido ou em uma manifestação espetacular, não é? Mas a intervenção de Deus, ela inicia por meio da sua palavra. Tem um texto lá em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 16, eu vou ler para você na nova versão transformadora. A Bíblia diz assim: assim aproximemo-nos com toda confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Esse texto fala sobre uma graça e um poder contido nessa graça que estão disponíveis para operar para aquele que tenha necessidade. No entanto, aquela pessoa em necessidade, ela precisa ter um comportamento adequado. Qual o comportamento adequado, segundo esse texto? Ele diz para aproximar, nos aproximemos com toda confiança. A Bíblia King James atualizada, ele diz: se nós nos apresentarmos dessa forma, nós receberemos misericórdia e encontraremos o poder que nos socorre no momento da necessidade. Louvado seja Deus. Deus tem graça disponível para você, Deus tem o poder contido nessa graça, esse poder que nos socorre no momento de necessidade. No entanto, esse poder e esta graça só podem ser acessadas quando uma pessoa entra com confiança, se aproxima com confiança. E como confiança surge? Confiança, ela brota no nosso coração em resposta ao conhecimento que nós temos. Então não adianta querer provar dos melhores benefícios de Deus sem o desejo de conhecer o que Ele nos oferece. Graças a Deus, cura é uma das doutrinas que certamente elas estão ofertadas na pessoa de Cristo Jesus. Quando nós vamos falar sobre cura divina, nós não estamos falando apenas de eventos esporádicos ou manifestações que aconteceram no Antigo, no Novo Testamento, através da unção que estava sobre a vida de ministros específicos, mas nós estamos falando sobre uma doutrina sólida, fundamentada na redenção, naquilo que Cristo conquistou para nós. Qual o fundamento para que eu possa crer que Deus realmente está interessado em cura divina? O fundamento é a pessoa de Jesus Cristo. E o recebimento desse testemunho vai nos dar confiança diante de Deus. Se eu sei que Deus oferta aquilo que eu preciso, eu posso ter confiança na sua presença. Mas se eu não sei qual a vontade de Deus, certamente a minha confiança ela vai ser defraudada, ela vai ser roubada. Hebreus, no capítulo 1, no versículo 1, ele vai nos dar uma base, uma linha para que nós possamos compreender qual a vontade de Deus para a nossa vida, e isso inclui o assunto de cura divina. No versículo 1 de Hebreus 1, ele diz que por muito tempo Deus falou várias vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Agora, nestes últimos dias, Deus nos falou por meio do Filho. A versão The Passion, ele diz: Deus agora nos fala abertamente na linguagem do Filho, o qual ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. O Filho irradia a glória de Deus e expressa de forma exata o que Deus é. Na tradução da Bíblia The Passion, ele diz: ele é a expressão exata da natureza de Deus. E ele diz: e com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas, depois de nos purificar de todos os pecados, assentou-se no lugar de honra à direita do Deus majestoso nos céus. Então, por que é importante saber disso? Cristo é o fundamento sólido para a doutrina, para o entendimento a respeito da pessoa de Deus. Algumas pessoas, elas tentam misturar um pouco o que é ensinado no Antigo Testamento, no Novo Testamento, histórias específicas da vida de pessoas. E eu quero te lembrar, irmão, que a maior autoridade para falar sobre Deus é a sua palavra. De fato, a Bíblia aponta, irmãos, para o Filho como sendo o maior nível de revelação que Deus já concedeu ao homem a respeito da sua pessoa. O versículo 1 diz que Deus
falou de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então, graças a Deus por todo o testemunho dos profetas. Mas nesses últimos dias, ele tem falado na linguagem do seu filho. Ele abertamente demonstrou a sua vontade. O filho, como ele disse no versículo 3, é a exata expressão da natureza de Deus. Louvado seja Deus. Então, tudo o que Jesus fez, tudo o que Jesus falou e tudo, ou de todas as formas que Jesus agiu, demonstra o seu interesse, o seu desejo de ver o homem sendo restaurado em todas as áreas e em todas as fases da sua vida. Mas puxando para aquilo que nós queremos frisar nessa aula demonstrativa, é o conhecimento que vai nos dar confiança, ousadia e intrepidez para receber o melhor que o Filho tem a proporcionar para cada um de nós. Lá em Mateus, no capítulo 15, a partir do versículo 22, a Bíblia narra uma história muito interessante, onde uma mulher cananeia, a partir do verso 22, eu vou ler para você de forma rápida aqui, mas eu quero que você fique atento para essa ilustração de quão importante é para nós conhecermos o Filho e quanta ousadia isso vai trazer para a nossa vida. No versículo 22, ele disse: eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de mim, a minha filha está horrivelmente endemoniada. Sei que provavelmente você já tem ouvido essa história. A gente vê essa mulher pedindo cura para sua filha, mas uma coisa que já nos chama muita atenção, ela não sendo alguém da linhagem de Israel, não sendo uma filha de Abraão, ela sendo uma pagã, vivendo alheia à vida como ela acontecia em Israel. Ela ouve que Jesus estaria naquelas regiões e clama para ele. Ela não clama por Jesus de qualquer forma. Ela não clama Jesus, o Nazareno. Ela não fala Jesus de Nazaré, não é? Ela fala Filho de Davi. E essa expressão filho de Davi denota uma consciência de que Jesus era da linhagem de Davi e era o Messias prometido. Quando ela clama filho de Davi, ela está dizendo: eu sei quem o Senhor é. Eu sei que você é o Messias prometido. E isso vai fazer toda a diferença na abordagem dessa mulher para com Jesus e nos resultados que essa mulher vai ter por conta disso. No versículo 23 diz que os discípulos eles não responderam palavra para ela. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Não era comum para um homem estar falando abertamente ou publicamente, especialmente um homem judeu, falando com uma mulher gentia no meio de todo mundo, de forma aberta assim. Mas Jesus, versículo 24, responde: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Jesus vem para cumprir o plano de Deus. E parte disso envolvia tocar a casa de Israel primeiro, antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, antes que ele pudesse desenvolver outros aspectos do seu ministério. Quando ele vai chamar os 12, por exemplo, ele diz para eles: olha, deem preferência às ovelhas perdidas da casa de Israel. Não saiam disso, nosso foco principal está neles. E aí, no meio dessa resposta para ela e para os discípulos, dizendo: eu estou aqui para as ovelhas perdidas da casa de Israel, ela adora e chama Jesus de Senhor. Que coisa maravilhosa. Mais uma vez, ela chama Jesus de Filho de Davi, ela chama Jesus de Senhor. A visão dela de Jesus não era qualquer visão, ela sabia quem ele era. E a Bíblia diz que Jesus a responde dizendo: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã, completamente curada. Louvado seja Deus. Essa mulher recebeu o benefício que ela havia ido buscar na presença de Jesus. Algumas pessoas imaginam Jesus aqui, ou Deus, como aquele que estava retendo alguma coisa, pelo fato de Jesus ter dito que a sua missão era primeiramente tocar as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas não é esse o caso. O fato, irmãos, é que se a gente entende esse texto, entendendo as particularidades do conhecimento que essa mulher tinha a respeito de quem era Jesus, as coisas fazem muito mais sentido. Ela sabia que ele era o Filho de Deus. Ela sabia que ele era o Senhor.
E naquela condição ela sabia que pelo caráter de Deus, pelo desejo de Jesus, ele não permitiria que ela voltasse para casa da mesma forma. Ela sabia que ele estava pronto para oferecer cura e foi isso que ela recebeu. De fato, irmãos, Deus tem interesse de manifestar a sua boa, agradável e perfeita vontade. Lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, a Bíblia fala: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é possível experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus sem renovar a nossa mente, sem ser transformado pela renovação da nossa mente. Então, se Deus precisa que eu renove a minha mente, que eu comece a compreender como Ele enxerga as coisas, quem Ele é, qual o seu desejo, a fim de que a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se cumpra na minha vida, essa vontade boa, agradável e perfeita não aconteceria de outra forma. A vontade de Deus, ela não é expressa em uma situação que uma pessoa não consegue compreender qual a vontade dele, compreender quem ele é, o que ele faz. Pelo contrário, é esse conhecimento que nos leva à experimentação. A transformação vem antes da experimentação. Essa mulher, antes de se achegar até Jesus, ela ouviu falar dele. Ela reconheceu Jesus. Ela reconheceu o seu senhorio. E eu não estou falando só no aspecto de que para que uma pessoa receba cura, ela precisa receber Jesus. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando sobre o aspecto de que você só vai ter confiança para esperar algo bom quando você conhece o Deus por trás das bênçãos. De fato, essa é a vontade de Deus. Vou te dar 7 motivos rápidos aqui, para que você possa acreditar que cura divina é a vontade de Deus. Jesus veio revelar a misericórdia do Pai. A Bíblia diz em 2 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 3, que Deus ele é o Pai das misericórdias. Vou citar aqui alguns textos rapidinho. Salmo 145, versículos 8 e 9, diz que o Senhor é misericordioso, compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Diz que o Senhor é bom para todos e as suas misericórdias estão sobre toda a criação. Não importa se uma pessoa nasceu de novo ou se aquela pessoa não nasceu de novo ainda, é apenas uma criatura de Deus. A Bíblia diz que as suas misericórdias permeiam toda a sua criação. Agora, no Salmo 103, no versículo 13, a Bíblia diz: como um pai se compadece dos filhos, assim o Senhor dos que o temem. Que coisa maravilhosa. Deus não está indiferente ao sofrimento do homem. Deus não está indiferente àquele que está sofrendo debaixo da força de uma doença ou de uma enfermidade. Pelo contrário, voltando um pouco no capítulo 103 de Salmos, no versículo 2, o salmista Davi, falando ainda sobre Deus, exaltando a Deus, colocando essa figura de Senhor, assim como aquela mulher cirofenícia colocou, né, na conta de Jesus, dizendo Senhor, e o adorou dessa forma. A Bíblia diz: bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só dos teus benefícios. Cura divina, a Bíblia classifica como benefício. Cura divina não é malefício. É fácil para a gente fazer distinção entre o que é bom e o que não é. Aqui a Bíblia já está deixando claro. O que ele vai narrar aqui são benefícios. Que benefícios ele nomeia? Primeiro deles, ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. A gente encontra como que um combo, uma parceria entre a iniquidade, entre o pecado e a enfermidade. No entanto, várias vezes nas Escrituras, a exemplo do próprio texto de 1 Pedro 2, no versículo 24, a Bíblia aponta a solução para o pecado, assim como a Bíblia aponta a solução para o domínio da enfermidade. 1 Pedro 2, 24, e já a gente volta para Salmos 3, mas eu quero te mostrar exatamente como está escrito. Ele disse: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Então, os nossos pecados foram colocados sobre ele no madeiro, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Deus está na área ou no negócio de perdoar pessoas.
Ele está interessado de que nós estejamos vivos para a justiça. Mas o mesmo versículo, irmãos, não é um versículo diferente, é o mesmo versículo, de fato a mesma frase. Ele continua dizendo, para que nós mortos para os pecados vivamos para a justiça, por suas chagas, por suas feridas ou por suas pisaduras, como diz Isaías 53, nós fomos sarados. Louvado seja Deus. Jesus tanto foi a resposta para o problema do pecado, como foi para o problema da enfermidade. Salmo 103, versículo 2, Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Quem da cova redime a tua vida. E no hebraico isso dá a ideia não apenas de algo que aconteceu, mas uma atitude ou um ato contínuo. Deus está continuamente redimindo a tua vida da cova e te coroando de graça e de misericórdia. Louvado seja Deus. Quais os benefícios de Deus em favor de uma pessoa? Perdão de pecados e cura para as enfermidades. Louvado seja Deus. Se é a mesma obra, a mesma cruz, eu posso entender que essa é parte da misericórdia que o meu Pai tem pelos seus filhos. Em Mateus, no capítulo 7, no versículo do 9 ao 11, Jesus disse, ou qual dentre vós é o homem que se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se o filho lhe pedir peixe, dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, se você sabe ser benevolente para com o seu filho, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então a gente encontra Deus como o Pai das misericórdias. Ninguém é mais misericordioso do que Ele. Aqui ele diz, se você, que não é tão misericordioso quanto Deus, responde o seu filho nas necessidades que ele tem. Se ele te pede um pão, você dá pão, você não dá pedra. Se ele te pede um peixe, você não dá uma cobra. Se vós que sois maus sabeis dar as boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais, irmão, aquele que é misericordioso e Pai das misericórdias, ele vai conceder o que uma pessoa tenha de necessidade. Marcos, no capítulo 1, no versículo 40, apresenta um homem leproso. De fato, os 3 evangelhos contam essa história, mas Marcos, ele enfatiza o coração de Jesus ao curar aquele homem. Ele era um leproso, uma pessoa que estava à margem da sociedade, uma pessoa que provavelmente já vivia de receber algum tipo de auxílio, porque um leproso não poderia trabalhar, não poderia tocar em outras pessoas, mas diz que o leproso se aproximou dele e disse, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendendo a mão, tocou e disse, eu quero, fique limpo. Segundo a lei cerimonial, o homem com lepra estava leproso e não podia tocar em ninguém, porque em quem ele tocasse, a contaminação por causa daquela lepra, ela seria efetivada. O homem tornaria uma outra pessoa impura. No entanto, a compaixão e a misericórdia de Jesus não permitiu que aquele homem tocasse nele, não. Jesus ativamente foi lá e tocou naquele homem. Quando Jesus toca naquele homem, a morte contida na enfermidade, a enfermidade de alguma forma, ela tem sim um DNA de morte, ela traz a ideia de matar o homem. É tanto que, você vai estudar isso na matéria com mais minúcias e com um pouco mais de conteúdo mesmo, a Bíblia deixa claro em Romanos 5,12 que a morte entrou no mundo pelo pecado. Deus não foi aquele que inseriu a enfermidade e a morte no contexto de vida de Adão, foi o pecado que trouxe aquilo sobre ele. Isaías 59, versículo 1, diz que não é Deus que está com a mão encolhida e o ouvido surdo para que não possa responder e agir, mas são os pecados que fazem separação entre o povo e o seu Deus. Então, por causa do pecado, a morte se instalou no mundo. Aquele homem estava cheio de morte. Mas quando Jesus, que é, irmãos, a perfeita vontade de Deus, é a manifestação do Pai misericordioso, toca naquele homem, a vida de Deus acerta aquele homem em cheio. E agora a morte do diabo, ela deve retroceder. A lepra sai e o homem é curado. Agora, Jesus, antes de tocar aquele homem com cura, ele responde uma questão. A pergunta do homem foi, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. A resposta de Jesus, depois de estar profundamente compadecido, foi, eu quero, fica limpo. Malaquias 3,6 diz que o Senhor não muda, Ele é o mesmo. Ele não vai alterar, por causa
de qualquer variação que seja. Deus continua interessado em trazer cura e restauração para o homem. O segundo ponto que eu posso te mostrar, o primeiro deles foi: Jesus veio demonstrar o Pai misericordioso e muitas vezes a sua misericórdia se manifestou em forma de cura. Poderia mais uma vez trazer aqui uma outra história, está lá em Marcos 10, a história de Bartimeu, o cego, que quando ele clama por Jesus, ele não clama pedindo cura, ele clama pedindo misericórdia. Mas a misericórdia curadora de Deus trouxe restauração à vista daquele cego. Meu irmão, Deus é um Deus de misericórdia e Ele está pronto para se manifestar. No Antigo Testamento, Deus se apresentou como aquele que sarava o seu povo. Êxodo 15, 26, Deus disse para o povo de Israel: se ouvirdes atento à voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos e deres ouvidos aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara. Esse versículo não fala sobre o que Deus faz, fala sobre quem Ele é. Ele disse: eu sou. E essa expressão em hebraico, a ideia é de que Ele se apresenta para o povo como Jeová Rafá, aquele que sara. Uma das definições, ou uma das ideias que a palavra, ou que a apresentação de Deus dizendo eu sou, representa para o povo é imutabilidade. Como o irmão T.L. Osborne costuma dizer, Deus nunca é o eu era ou o eu serei. Ele sempre será o eu sou, faz parte da sua natureza e ninguém pode mudar isso. É tanto que toda palavra que procede da boca de Deus traz cura. Salmo 107, no versículo 19 e 20, diz que o povo na sua angústia passou a clamar ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou. Ah, pastor, Deus enviou a palavra e sarou o povo de forma separada? Não, Deus enviou a sua palavra. Que palavra? Eu sou o Senhor que te sara. Quando o povo recebe a palavra e crê, cura passa a operar, porque cura é resultado de ouvir a palavra de Deus. Se Deus não quisesse curar você que está ouvindo, que talvez esteja passando por algum sintoma de enfermidade, se Deus não tivesse interessado em te curar, Ele não ia permitir que você ouvisse essas verdades, porque a sua própria palavra já produz cura divina. Então Deus se apresenta como aquele que sara. João 5,19, Jesus disse: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer, senão somente aquilo que vi fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho semelhantemente o faz. Em outras palavras, se Jesus curou pessoas, é porque Deus estava interessado em curar pessoas. Louvado seja Deus. Terceiro aspecto: se cremos no Jesus que perdoa pecados, nós devemos crer no Jesus que cura pessoas. Em Marcos, no capítulo 2, narra a história de um paralítico que tem acesso à presença de Jesus. Jesus vê a fé dele e dos seus amigos, e quando vai curar aquele homem, Jesus, ao invés de dizer, você está curado, ele diz para ele, teus pecados estão perdoados. E todo mundo em volta diz, quem esse homem pensa que é para perdoar pecados? E Jesus diz, para que vocês saibam que o Filho do Homem tanto tem autoridade para perdoar pecados, como para curar doenças, eu te digo, levanta, toma o teu leite e anda. Perdão de pecados e cura divina andaram de mãos dadas. É a mesma cruz, é como pão e vinho. É a mesma obra que foi realizada na cruz do Calvário, que traz saúde ou que traz vida para o teu espírito, que traz renovação para a sua mente. Meu irmão, essa palavra ela traz saúde, cura para o seu corpo. Você pode confiar nisso. Jesus, ele veio, irmãos, demonstrar e expressar o amor que o Pai tem pelo homem, a misericórdia dele pelo homem. E na sua misericórdia, Deus nem deixou o homem no pecado, nem deixou o homem na doença ou enfermidade. Jesus envia, esse é o quarto ponto, depois que Jesus é assunto aos céus, ele envia, na verdade antes de ir, ele envia os 12, os 70, e em seguida ele envia todo aquele que nele cresce, para fazer as obras que ele fez, pregar o evangelho. E Jesus nunca envia uma pessoa a pregar o evangelho sem dar o comando de que impõe as mãos sobre os enfermos para que esses enfermos sejam curados. Por quê? Porque esse já é o quinto ponto. Cura é uma demonstração do reino de Deus. Então, o reino de Deus, ele é um reino invisível, mas que tem demonstrações visíveis. Quando o reino de Deus se manifesta, algo acontece com o coração do homem.
Sexto ponto que eu posso te dar para confirmar que é a vontade de Deus curar hoje, é que a oração da fé continua disponível para o corpo de Cristo. Tiago, no capítulo 5, no versículo 14, o pastor Tiago ele faz uma pergunta aqui. Ele diz: está alguém dentre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam a oração sobre ele. Nota que não existe aqui letras miúdas, não existe enquanto durar o estoque, não existe condição alguma. Ele pergunta: está doente? Chame os presbíteros da igreja. E o que os presbíteros devem fazer? Qual é o procedimento? Por acaso o presbítero deve buscar qual a vontade de Deus? Não. Irmãos, todos nós devemos buscar a vontade de Deus. Mas existem assuntos a respeito dos quais a vontade de Deus já está expressa na palavra. Quando Deus diz uma verdade, Ele não vai arrepender daquilo que Ele falou. Existem ações ou situações na nossa vida a respeito das quais nós talvez não encontremos nas Escrituras. Por exemplo, se você precisa fazer uma viagem, você não vai encontrar nas Escrituras uma palavra dizendo: você deve viajar para tal cidade ou tal lugar. Você não vai conseguir encontrar esse tipo de referência nas Escrituras. Graças a Deus, porque a Bíblia diz em João no capítulo 16 que o Espírito Santo nos guiaria a toda verdade. Ele era o Espírito da verdade e Ele nos faria conhecer coisas que nós não vimos ainda. Temos o agir, o guiar do Espírito Santo sobre nós e Ele pode nos ajudar em situações que nós não encontramos exatamente. E eu quero ser bem literal para que você entenda. A Bíblia não vai dizer pontualmente o que você deve fazer quando acordar de manhã: escova os dentes, faça isso, coma tal comida, vá para tal lugar. São coisas que você vai ter que ir organizando com base no conhecimento das Escrituras, no que tange ao seu caráter e à sua personalidade. Claro, existe muita coisa que a Bíblia vai influenciar. Mas, quando a Bíblia é pontual sobre qual a vontade de Deus, você não precisa ficar em dúvida, perguntando, questionando, ou talvez deixando os teus sentimentos te levarem a questionar a palavra de Deus. Deus é maior do que os seus sentimentos. Se os seus sentimentos se posicionarem contra Deus, fique a favor da palavra e deixe a palavra arrastar os teus sentimentos. Mas, falando sobre o texto, ele disse: a única condição é estar doente. Se está doente, chama os presbíteros da igreja, e essa é a prescrição para os presbíteros. Façam a oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Versículo 15. E a oração da fé salvará o enfermo. Essa palavra salvar, ela traz um compêndio de bênçãos associadas a ela. Fala sobre preservação, fala sobre preservação, fala sobre segurança, fala sobre aperfeiçoamento e fala sobre cura divina. É por isso que, por exemplo, quando Jesus tem contato com a mulher do fluxo de sangue, ele olha para aquela mulher e diz: minha filha, vai em paz, porque a tua fé te salvou. Ele não diz a tua fé te curou, ele diz a tua fé te salvou, sozo. Por quê? Porque cura está incluso dentro desse pacote de bênçãos que é a salvação. Mas a Bíblia diz, irmão, que a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. O compromisso de Deus não é avaliar o caso. O compromisso de Deus é fazer com que aquele que está enfermo seja curado por meio das mãos dos seus ministros. Então, quero já animar o seu coração. Deus conta com você para trazer alívio sobre a vida de muitos. Se alguém que está doente na igreja não chama os presbíteros, não recebe a oração da fé, ela tem direito ou ela pode culpar Deus pelo que está acontecendo? Deus não é o responsável. A autoridade e o comando para ir impor as mãos, Deus já deu. Marcos 16, quando Jesus vai falar com os discípulos, ele deixa claro para eles que eles deveriam impor as mãos sobre os enfermos e os enfermos seriam curados. No versículo 17, ele diz, no versículo 18, perdão, ele diz que esse era um dos sinais do evangelho que estava sendo pregado. Então, Deus, se a oração da fé continua valendo, Deus continua pronto para salvar o enfermo. E por último lugar, para encerrar nossa aula demonstrativa, Romanos, no capítulo 8, versículos 1 e 2, ele diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Você foi perdoado. E ele disse: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, e essa é a nova lei operando em você, ela te livrou da lei do pecado e da morte. E lá no versículo 11 ele diz: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós
habita. Essa palavra vivificar é a palavra grega zoeposeu, dá a ideia de alguém encher de vida. O Espírito Santo já vive em você. Um dia ele vai vivificar o teu corpo mortal e você vai receber um corpo glorificado. De fato, esse corpo será glorificado. Mas você já tem a presença do Espírito Santo dentro de você para produzir as primícias da sua obra. Então você já pode experimentar por dentro o poder que traz restauração e cura para o seu corpo. Deus abençoe sua vida e nós queremos te encontrar na Escola Verbo da Vida. Certamente sua vida não vai ser mais a mesma e verdades como essa vão te impulsionar a cumprir a vontade de Deus nessa terra. Deus te abençoe.